a nossa árvore genealógica é uma araucária aqui do sul. E aí começa com a Joséphine de La Pagerie, que era da Martinica, na América Central, filha de uma negra com um francês, e com isso ela tem cidadania francesa, e vai para Paris estudar e casa lá com o general Beauharnais. E com ele ela tem 2 filhos, a Hortência, que se torna depois a esposa do Napoleão III, e o Eugênio, que se torna rei de Parma, na Itália, do lado de Pávia, e o Napoleão assume esses 2 filhos, né? Mas o general Beauharnais é guilhotinado na Revolução Francesa, e aí a Joséphine bota uma casa de prostituição em Paris, porque ela era muito bonita. E os generais do exército francês frequentam essa casa. E aí o Napoleão, que ainda naquela época era um general, amigo do Lannes, Jean-Baptiste Lannes, frequenta essa casa e o Lannes engravida a Joséphine. E aí então o Napoleão se apaixona pela Joséphine. Daí ela é criada por terceiros, né? E assim vai que depois o Napoleão dá para o Lannes ele se torna príncipe em Siewierz, na Polônia, e o Lannes morre aos 40 anos. E essa princesa, em 1812, Napoleão avança contra Moscou com 680 mil soldados. Imaginem toda Novo Hamburgo, toda São Leopoldo juntas, com canudos, avançando contra Moscou. No inverno? No inverno. As moscovitas se apavoram e botam fogo em Moscou e se retiram para o interior na casa dos parentes. Napoleão chega lá, e o maior general de todos os tempos, perde a guerra por fome e por frio. Hitler, novamente, também faz a mesma coisa, né? Então, e aí o Anton Killing era oficial da guarda pessoal do Napoleão Bonaparte. Ele era da Bavária, que temporariamente era francesa, em Weinheim, bei Worms. E ali ele era da guarda pessoal do Napoleão. Se salva chupando vinho congelado na neve. Aí vem o vinho na nossa família. E vai, casa com a Elizabeth, a filha da Joséphine. Casa com ela e vão lá para a Itália, em Pávia, perto de Parma. Em Pávia, perto de Parma, onde o Eugênio era rei de Parma. Mas não se adaptam, vêm fugidos aqui para 2 irmãos, no Ribnich ali. Moram ali, têm filhos, e um desses filhos, o Guilherme Killing, faz o prédio, constrói o prédio do bar do Choles, lá embaixo, que não é em Chaimel, porque ele era francês, e a esposa dele era parente da mulher do Lutero. Uma das filhas do Guilherme Killing traz as freiras para 2 irmãos e faz o Colégio Imaculada Conceição, coisa que nunca se cita, a Madre Amália. E ela também cria o Hospital São José em 2 irmãos. A outra filha, que casa com o Stout, de 2 irmãos, cria o Café Colonial, lá em 2 irmãos. E aí, e uma delas, a esposa do Guilherme Killing, ela era amiga, amicíssima, da mulher do Lutero. Aí não sei por que cargas d'água, o Carlos, que era filho deles, tinha 5 filhas mulheres, e uma delas se apaixona pelo Alberto Ribnich, irmão do Ribnich, que foi prefeito. E o Carlos Killing proíbe ela de namorar, os 2. Eles ficam noivos durante 50 anos. Quem foi o primeiro Choles? Que veio. Que veio. Sim. Dia 18 de abril de 1954, o meu avô ganha autorização para emigrar da Alemanha. Daí ele vem, chamava-se Martin Choles. E esse Martin Choles veio aqui e até 2017,
havia a casa dele. E aí o Martin Scholas tinha 14 filhos, 12 mulheres e 2 homens. Um desses homens, que era meu avô, teve 14 filhos, 12 homens e 2 mulheres. E um desses 12 homens, que é meu pai, teve 11 filhos, dos quais eu sou o mais novo, o temporão. O Getúlio Vargas covardemente se vinga em nós. Proíbe nós de falar alemão aqui e os italianos, por causa do Mussolini, de falar o italiano. Mas isso não foi o pior. O pior é que fecha as escolas comunitárias, que eram lecionadas pelo cara mais inteligente da vila. Aí bota até a 4ª série primária. E aí vocês agora vejam o que surge aqui em São José do Herval. Aqui em São José do Herval já havia a 2ª Caixa Econômica Rural da América Latina. E aqui em 1904 vem o primeiro telefone. Imaginem, 1904 já tinha telefone. E aí então, quando eu nasço, já não tem mais terra, porque a terra são 14 filhos, 14 filhos, 14. Já estava repartida aos pedaços, não tinha estudo. Quem quisesse estudar tinha que estudar para padre, se fosse católico. Se fosse evangélica, estava pedido. E aí então era muito triste. Aí começou o tal do êxodo. Então uma turma do êxodo cria a maior região coreiro-calçadista do planeta e a outra é a geração que está salvando o Brasil hoje. Está alimentando o planeta. Tem tudo daqui do São José do Herval. E enquanto isso, aqui em São José do Herval, aqueles anos 40, 50, 60, como é que a vida se desenrolava? Como é que acontecia? Bom, não tinha luz elétrica para começar, então o casamento não tinha nada industrializado, né? E as pessoas eram muito pobres, tanto que começam a sair para ter algum dinheiro. E o êxodo acontece por causa das mulheres, não por causa do homem. O homem quer ficar. Ele tem o animal, ele tem as árvores, tem as frutas, mas a mulher não tem dinheiro para os filhos no final do mês, porque era só com a venda de uma gleba de batatas que vinha algum dinheiro, né? Então a mulher quer sair. E aí vem a luz elétrica em 58, e aí então, aí começa o êxodo, né? Mas o São José do Herval que sempre foi muito importante, assim. Tinha um inventor, o Henzig, que era também fotógrafo. Então tem muitas fotos. August. Hã? O August Hentges. August Hentges, que era casado com a filha do Martin Scholas. Então todos os Scholas, e todos os Alas, e todos os Klauck de São José do Herval são parentes. Porque o Martin Scholas tinha 14 filhos, 12 mulheres. Uma delas, a Ana Maria, casou com Jacob Alles. Aí veio todos os Alles. Aí tinha um Alles chamado Martin Alles, por causa do Martin Scholas, que herdou a terra ali, e ele tinha uma filha chamada Otília Alles. E ela casa com o João Klauck, que era da Picada São Paulo. E o João Klauck era um cara que se torna professor e diretor da Caixa Econômica Rural do São José do Herval. E o filho dele se torna prefeito, o Léo Klauck, de 2 irmãos, porque sempre quando eu falo de São José do Herval, tem que falar de 2 irmãos também, porque São José do Herval não pertencia a Morreuter, pertencia a 2 irmãos. Então a doença era curada assim muito com chás, benzedeiras e ervas. E nós tinha na serraria do meu pai um bugre, um caigangue, um bugre e um negro. Eles moravam em cima da serraria, lá na Picada Verão. E esse bugre ensinou todas as ervas para a mãe. Tanto que ela cria os filhos, netos, bisnetos e tataranetos com as ervas desse índio. E aí, então, o negro ensinou as crendices para a mãe. E ela adorava os 2. A mãe, minha mãe, né? Minha mãe era muito sábia. Lia em alemão e lia em português, mas o gótico alemão, que quase ninguém mais lá sabe hoje, né? Aqui teve três fases financeiras. Não, a primeira coisa era o leite. Aí tinha uma fábrica de queijo, onde o João Klauck, que se torna depois a rua João Klauck, lá, que se torna o presidente da Caixa Econômica Rural, financiava. E tinha
um matadouro. Então vinham os bois lá de São Francisco de Paula. Quando chegavam em Gramado, os tropeiros acampavam em volta do Lago Ritabir, no Gramado, deixavam os bois na Várzea Grande e depois começavam a descer a Serra Grande. Chegando em Boa Vista do Leval, Speckhof. Largavam ali o Speck e as peles. Só que daí os alemães pegaram, 2 irmãos, o Guilherme Killing, tinha primeiro curtume, da maior região coreiro calçadista do planeta, ali no Bar do Choros. Começaram a curtir esse couro que os portugueses jogavam fora, e o Killip, aqui, melhor sapateiro que já houve, era aqui, pegava esses couros e fazia botas, tamancos, etc. Aí eles faziam material para os cavalos também, né? Um deles era o tal do serigote, porque o português chegava no alemão e o alemão dizia sehr gut, sehr gut, sehr gut. Daí o português dizia, vai lá no alemão que ele tem lá o serigote. Aí vem o serigote. E assim vai. E a igreja, os vitrôs foram importados da Alemanha, nós não teríamos mais condições financeiras hoje de trazer esses vitrôs da Europa para cá e instalar. A igreja de pedra, as pedras foram rachadas pelos italianos ali de cima, aqui no meio dos alemães. Meu pai tinha 7 juntas de boi na serraria, transportou todas as pedras de graça para a igreja e isso.